Olá, meu nome é Caroline Sodré. Durante alguns anos da minha graduação, eu participei do programa de iniciação científica do CBPF, sob supervisão do professor Marquinhos Casals, e eu vim aqui apresentar os resultados finais da nossa pesquisa, acerca de perturbações de buracos negros em rotação em o universo de De Sitter. Bem, aqui tem um sumário bem resumido do que a gente vai estar tratando. E bem, começando pelo tema e motivação, a gente sabe que os buracos negros são objetos que não estão isolados no universo, de forma que eles estão constantemente sofrendo perturbações devido às interações com os objetos à sua volta, né? Essas perturbações podem ser devido a campos de diversas naturezas. Bem, é por isso que é então tão importante estudar as perturbações de buracos negros, a fim de entender um pouco melhor como essas interações se dão e quais são os resultados que essas perturbações geram, né? Um dos objetos bem pertinentes a serem estudados nesse contexto é justamente a função de Green retardada, porque por meio dela a gente consegue fazer a evolução temporal da perturbação e entender um pouco mais como ela vai evoluir. Bom, o nosso objetivo então é obter resultados numéricos inéditos para um modo multipolar igual a zero da função de Green retardada para perturbações escalares não massivas em buracos negros de Kerr-de-Sitter. E bem, como os resultados são inéditos, a gente tem que buscar uma maneira de respaldá-los, né, baseado em resultados já bem estabelecidos na literatura. E para isso a gente utilizou o paper do Casals com alguns colaboradores, que saiu no ano de 2016. Lá a gente encontra esse tipo de análise para o buraco negro de Kerr. Essa análise em questão que eu estou me referindo a gente consegue encontrar na figura 5. E a gente vai estar interessado então em reproduzir essa curvinha em azul aqui, que é justamente os valores numéricos para a função de Green, para o modo multipolar igual a zero para o buraco negro de Kerr, né, dado certos parâmetros. Então o que a gente vai estar fazendo aqui nesse trabalho que eu vou estar mostrando para vocês é justamente isso. Eu refiz esses cálculos para Kerr e também os fiz para Kerr-de-Sitter, de modo a utilizar valores para constante cosmológica pequenos o suficiente para conseguir comparar a solução de Kerr-de-Sitter com a de Kerr. E bem, começando com a função, com a equação de perturbação de um buraco negro, bem, a gente vai estar aqui considerando campos de intensidade de ordem muito inferiores aos do buraco negro, de forma que a gente vai aproximar, vamos dizer assim, as perturbações como perturbações lineares. E bem, essa equação de perturbação vai ser uma equação do tipo de onda, dada por algo parecido com essa equação 1 aqui. E para o caso do buraco negro de Kerr, em 1973, o Teokovsky mostrou que a gente consegue descrever qualquer tipo de perturbação no buraco negro de Kerr pela chamada Teokovsky Master Equation, que é dada por essa equaçãozinha aqui, que contém alguns dos parâmetros da métrica de Kerr, e esse spin S que vai estar justamente dizendo pra gente qual é o tipo de perturbação que a gente está lidando, se é escalar, eletromagnética, gravitacional e etc. Bem, o Teokovsky conseguiu mostrar também que a gente consegue resolver essa equação diferencial a princípio muito complicada utilizando o método de separação de variáveis. E bem, dessa maneira aqui a gente consegue decompor o resultado da equação diferencial em função de uma função radial, angular e dessas duas funções aqui, em φ e no tempo. A gente consegue escrever essa parte aqui em φ e no tempo dessa maneira simples, porque o buraco negro de Kerr tem certas propriedades, no caso ele é estacionário e também é invariante sobre as simetrias no eixo φ. E bem, a função radial vai ser então a solução dessa DO aqui, e a angular já vai ser a solução dessa DO, em que a gente tem esses parâmetros aqui, e o lambda é justamente a constante de separação do método, né? A parte angular, a solução da parte angular ela é conhecida, ela é chamada pela função spin-weighted spheroidal harmonics, que a gente consegue calcular com matemática utilizando o PECD que leva o nome dessa função. Mas pra gente aqui, como a gente está interessado no spin zero, né, perturbações escalares, a gente tem que essa função ela recai no Oblate-Spheroidal Wave Functions, que é justamente essa função aqui, e que a gente consegue calcular utilizando matemática chamando essa função aqui. Um detalhe importante da solução angular é que ela deve respeitar essa equação aqui de normalização e também deve ser regular nos polos. Já a parte radial é um pouco mais complicada, porém também conseguimos calcular utilizando matemática. Em princípio, a gente deveria tentar
transformar a equação radial em uma equação confluente de Roy, para então solucionar em função das funções confluentes de Roy. Porém, não é necessário porque existe um toolkit chamado Black Hole Perturbation, que tem um package justamente para calcular a função radial da perturbação em buracos negros de Kerr. E, bem, a gente vai estar interessado aqui em basicamente duas soluções da parte radial, que vai ser a solução in e a solução up. A solução in ela vai estar satisfazendo a condição de contorno que apenas só podem haver ondas entrando no buraco negro e nunca saindo. E a solução up ela vai estar satisfazendo a condição de contorno de que podem haver apenas ondas chegando no infinito, mas nunca saindo, né, voltando dele. Além disso, é necessário frisar, né, que as nossas soluções, tanto angulares e radiais, elas têm certas simetrias. Essas simetrias elas vão ser muito úteis pra gente no futuro, quando a gente for calcular a função de Green, que são essas aqui. E falando em função de Green, aqui pra gente a gente vai estar tratando a função de Green da seguinte maneira, na verdade da maneira usual, mas no seguinte sentido. A função de Green que a gente vai estar utilizando é a função de Green retardada, então ela tem que satisfazer certas condições de contorno causais. Então, de maneira que se o x' não estiver no futuro causal de x, então g deve ser reduzida a zero. A nossa função de Green ela vai ser a solução dessa equação diferencial aqui, em que esse t vai ser justamente o operador diferencial da equação de Minkowski, e a gente vai estar substituindo o termo gerador, né, dessa perturbação por uma distribuição quadridimensional delta de Dirac. E bem, a gente consegue montar a função de Green retardada de uma maneira similar ao que a gente fez para a equação de onda, né, para a solução da equação de onda, utilizando novamente o método de separação de variáveis. Então a gente vai estar escrevendo ela dessa maneira aqui, novamente a mesma dependência no tempo e em φ. E aqui a gente tem uma parte angular, o complexo conjugado dessa parte angular, e a parte radial, que aqui vai estar englobado no que a gente vai chamar de modos da função de Green, que é justamente esse gzinho com o chapéu. Os modos da função de Green eles devem satisfazer essa equação diferencial, porém a gente consegue calculá-los de uma maneira mais simples, né, utilizando aquelas soluções in e up e divididas pelo Wronskiano, que é definido por essa expressão aqui. E bem, passando para o buraco negro de Kerr, alguns anos mais tarde foi provado que a gente tem também uma equação parecida com a equação de Minkowski para os buracos negros de Kerr-de-Sitter, que também vai estar então descrevendo perturbações de várias naturezas para o buraco negro de Kerr-de-Sitter, e que a gente também consegue escrevê-la, né, de um jeito bastante interessante, que é bem similar ao de Kerr, que é esse jeito aqui, ou seja, novamente a gente tem uma função radial, uma função angular e a dependência no tempo e no φ. Então, o R vai ser a solução dessa equação diferencial, que tem dependência de alguns parâmetros da métrica de Kerr-de-Sitter, e a parte angular, então, a função angular vai ser dada pela solução dessa EDO aqui, em que o lambda vai se tornar o alto valor da equação angular quando a gente impor as condições de contorno de regularidade nos polos. Bem, quando se trata do buraco negro de Kerr-de-Sitter é um pouco mais complicado, porque a gente foi mostrado em 1998, né, um grupo de pesquisadores mostrou que a gente consegue transformar tanto a parte angular quanto a parte radial em equações de Roy. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para calcular isso direitinho, para saber fazer a transformação apropriada para a gente conseguir chegar na equação de Roy e então calculá-los utilizando matemática. E bem, é justamente isso que eles mostram nesse trabalho aqui. No caso da parte radial, a gente vai estar tomando uma transformação dessa cara aqui, em que vai estar mapeando as singularidades da EDO nesses pontos aqui. No caso, o que acontece? Quando a gente vai calcular a solução de uma equação de Roy, a gente utiliza o método de Frobenius, que no final vai dar pra gente uma função de Roy. Mas o método de Frobenius, o ponto que eu quero ressaltar, é que para cada ponto a gente vai ter duas soluções a princípio, né? Então, cada ponto desse aqui vão ter duas soluções. Só que a gente não vai estar interessado em todos os pontos, a gente está interessado, na verdade, só no 0 e 1, que vão estar correspondendo aqui no horizonte de eventos do buraco negro de Kerr e no horizonte cosmológico. Então, a gente vai estar prestando atenção nas soluções 0 e 1, tanto na parte radial quanto na parte angular, porém, lembrando que cada ponto tem duas soluções, só que a gente não vai pegar as duas soluções dos dois pontos, a gente vai pegar as soluções apropriadas que vão estar satisfazendo as condições de contorno, tanto da parte radial e então da parte angular.
Tomando essa transformação, a gente consegue escrever a nossa função radial com essa cara aqui, em que esse YZ ele é a solução de uma equação de Roy. E similarmente para a parte angular, a gente consegue tomar essa transformação e escrever a função angular dessa maneira em que YAZ é também uma solução de uma equação de Roy. Como eu havia dito, a gente tem que a solução angular deve satisfazer a condição de contorno de regularidade nos polos, e a gente consegue escrever isso matematicamente de duas maneiras. A primeira maneira vai ser importante para a gente saber quais das soluções no ponto 0 e no ponto 1 a gente deve estar tomando, que vão ser as soluções que vão estar satisfazendo isso aqui. E a segunda expressão vai ser importante para a gente conseguir calcular o parâmetro lambda. Bem, ok. Similarmente ao que acontece em que a gente consegue escrever a função de Green retardada dessa maneira aqui. Normalmente a gente tem a função angular, complexo conjugado, os módulos da função de Green e uma dependência no tempo em φ. Os módulos da função de Green estão definidos dessa maneira, em que o Wronskiano é definido dessa maneira aqui. Ok, então a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para calcular a função de Green, tanto para Q quanto para Q decita. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Como eu disse, a gente vai tomar valores muito pequenos de constante cosmológica, vai tomar o módulo multipolar L igual a 0, e vai tomar C igual a G igual a 1, e M, que é a massa do buraco negro, também igual a 1. E o processo para obtenção dessa função de Green retardada para ambos os buracos negros vai ser da seguinte maneira. Primeiro a gente vai calcular os valores de lambda em função da frequência, e a partir dessa tabela de valores de lambda e de frequência, a gente vai conseguir achar as soluções angulares, né, valores numéricos para a solução angular, e também para a solução radial, que é os módulos da função de Green retardada. Tendo em mão esses resultados, a gente vai montar o integrando da função de Green retardada, vai analisá-lo para ver como ele se comporta, e etc. E então a gente vai integrar em ômega para dados valores do tempo. Ok. Como a gente viu, a integral da função de Green retardada, quer dizer, a função de Green retardada, ela é definida como uma integral de menos infinito a mais infinito. Porém, a gente não precisa integrar de menos infinito a mais infinito, porque ela tem uma propriedade de que essa integral ela é igual a 2 vezes a integral de 0 a mais infinito. Então, a gente já poupa aí bastante tempo, vamos dizer assim. Mas na verdade, na prática, a gente também não consegue integrar até o infinito, né? Então, mesmo de 0 a infinito, a gente tem que tomar um outro caminho para conseguir fazer essa conta. E no caso, a gente escolhe um valor máximo para o qual a gente vai estar integrando. E bem, como é que a gente escolhe esse valor máximo? A gente tem que tentar escolher um valor que já consiga trazer para a gente um resultado aproximado bom. No caso aqui vai ser de 0 a 5, e eu vou mostrar mais pra frente porque eu escolhi de 0 a 5, porque de 0 a 5 já é suficiente, mas por enquanto vai ser isso, a gente vai estar tomando valores de frequência de 0 a 5 em intervalos de 1 sobre 500. Os parâmetros utilizados foram esses aqui, que foram os mesmos utilizados pelo Casals e os colaboradores no paper deles. E bem, pro parâmetro lambda, aqui estão os meus resultados, a curva em verde pontilhado é para Q e a curva em azul é para Q decita. A gente vê que ambas coincidem muito bem e a diferença relativa entre cada par de dados são em média 1,1%. Então é bastante baixo e, bem, temos então um resultado bastante satisfatório. Então, passando para cálculo da solução angular, aqui a gente tem de novo em pontilhado a curva para Q e em azul a curva para Q decita. De novo, ambas coincidem muito bem, mostram bastante concordância. E então a gente pode utilizá-las para calcular a nossa função de Green. Passando para os modos da função de Green, que vão estar englobando aí a parte radial da perturbação, a gente vê que a parte real dos modos da função de Green tem um leve descompasso, vamos dizer assim. A gente vê que a curva em verde, que é para Q, ela nem sempre acompanha a curva em laranja para Q decita, mas já na parte imaginária as duas coincidem bem. A gente suspeita que essa discordância ela seja pelo valor que a gente utilizou da constante cosmológica, de forma que se a gente utilizasse um valor ainda menor, essa discordância seria ainda menor também. E para provar isso, a gente fez o cálculo utilizando valores maiores de constante cosmológica e a gente pode ver que a diferença ela aumenta bastante. Então, bem, vai haver esse descompasso, mas é um descompasso bem pequeno e eu vou mostrar mais pra frente que ele não vai como eu posso dizer, afetando significativamente o resultado final. Então, a partir desses resultados, a gente consegue construir um integrando da função de Green, que vai ser justamente esse daqui, e
eu calculei esse integrando para um certo valor no tempo e plotei aqui para vocês poderem dar uma olhada. A gente vê que ele começa a oscilar aqui em torno do eixo ômega, né, em torno do zero. E, bem, a gente sabe que a integral vai ser justamente a área sobre a curva, né? Então, bem, para valores acima de 5, a gente não vai ter muita contribuição na integral. E é por isso que pegar de 0 a 5 já é uma aproximação boa, não é necessário incluir valores maiores de frequência. Então, bem, levando isso em consideração, a gente pode computar finalmente a função de Green retardada. Bem, a gente vai estar utilizando aqui essa propriedade para conseguir escrever a função de Green retardada de uma maneira um pouquinho mais apropriada para fazer a integração. Porém, a gente também consegue simplificar ainda mais o resultado utilizando a propriedade de que a integral da parte real é simplesmente igual à integral da parte imaginária. Então, a gente joga fora essa parte imaginária, multiplica por 2 e calcula somente a integral da parte real. Então, essa daqui vai ser a expressão final que a gente vai estar utilizando para calcular a função de Green, tanto em quer quanto em quer decida. Aqui estão os resultados finais. A curva em verde expressa os resultados para quer, a curva em azul expressa os resultados para quer decida. E a gente vê que a partir do valor 200 aqui no tempo, a gente começa a ter um leve descompasso dos resultados, uma diferençazinha aqui, um pouco notável, né? Só que a gente novamente desconfia que esse descompasso é por causa do valor da constante cosmológica. Eu refiz os cálculos utilizando um valor um pouquinho maior de novo, e a gente vê aqui que esse valor, os resultados são dados por essa curva em laranja, a gente vê que eles se afastam ainda mais da curva em verde, né? Então, bem, comparando finalmente esses resultados com os resultados obtidos no paper, a gente pode ver que eles são bastante satisfatórios, apesar desse descompasso. Como eu disse, seria resolvido, vamos dizer assim, utilizando valores ainda menores da constante cosmológica. A gente tem que levar em consideração aqui que quanto menores os valores da constante cosmológica, mais tempo computacional a gente vai estar gastando para fazer os cálculos. Mas comparando com os meus resultados com os obtidos no paper, a gente vê que os dois coincidem bastante, né? Eles começam aqui mais ou menos no 10 elevado a menos 2, terminam um pouquinho abaixo do 10 elevado a menos 6, e tem essas três curvas aqui, né, antes do 100. Então, eles coincidem satisfatoriamente. Bem, esses foram os resultados que eu obtive nesse ano final do meu projeto. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado.